primeiro. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, esse templo que foi reconstruído por Zorobabel e estava sendo reformado por Herodes, ele é o templo que Jesus está aqui visitando com os seus discípulos. Você lembra de Ageu quando fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira em algumas linguagens? Está falando da presença do próprio Deus dentro daquele templo. Por quê? Porque no templo que Salomão edificou, apenas ali a presença, a Shekinah de Deus havia se manifestado. Mas no templo que está em Jerusalém, quem vai entrar no templo é o próprio Senhor Jesus, e aquele que estava já, que havia sido profetizado de que ele seria Deus conosco, que ele habitaria no meio de nós. Então o texto está dizendo: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, os discípulos vieram até Jesus para mostrar toda a magnitude, toda a beleza física daquele templo que estava sendo reformado. E olha só o que o Senhor Jesus responde aos discípulos no versículo de número 2. Ele diz: Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Você está vendo isso aí, a maravilha, a magnitude, a beleza do templo. Mas, na verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus disse que aquele templo bonito, que aquele templo reconstruído pelos homens seria destruído. E isso acontece o quê? 70 anos depois de Cristo, com a invasão do Império Romano a Jerusalém, o templo é destruído de forma definitiva. Então, quando o templo ainda estava em pé, a gente está vendo isso aí, por isso deve ser encarado com uma intenção literal histórica. Eles estão falando aqui da parte histórica do templo. De acordo com o ponto de vista, o templo é aquele que existia em Jerusalém. E a passagem prediz que os exércitos romanos iriam sitiar aquele templo, que iriam destruir aquele templo. Então, se fala apenas daquele templo que foi destruído, então não haveria uma necessidade de falar do templo que vai ser novamente erguido em Jerusalém. Uma outra interpretação vem da parte dos que estudam a escatologia de forma dispensacionalista. Infelizmente, vou ser sincero com vocês, eu sou pré-tribulacionista, mas não sou 100% dispensacionalista, até porque a Bíblia ela nos traz muitos detalhes que nós deixamos de ler por causa de algumas teorias já prontas, de algumas teorias já formadas. Mas os dispensacionalistas, que são pela maioria do povo pentecostal, interpretam os principais detalhes da passagem muito de forma
literal. Então a gente interpreta o Apocalipse, algumas coisas ao pé da letra, como está escrito. E isso é uma visão pré-tribulacionista, reconhecendo nela uma profecia de restauração do templo judeu em Jerusalém, no fim dos tempos e na luta entre os judeus restaurados e o anticristo, que aqui nesse texto ele simboliza a besta. Uma dificuldade que nós encontramos neste ponto de vista é que há no texto elementos que exigem uma interpretação de forma simbólica. Nem tudo no texto nós podemos interpretar de forma literal. Tem coisas que são simbologia, e simbologias já reveladas no próprio Antigo Testamento. Se você lê o Apocalipse sem ter lido o Antigo Testamento, você vai se perder no caminho, porque a maioria da codificação do Apocalipse está relacionada ao Antigo Testamento. E a gente vai passar por alguns textos do Antigo Testamento daqui a pouco para você entender o que eu estou falando. Então, isso até certos dispensacionalistas admitem. O intérprete dispensacionalista mais recente reconheceu que isto é um quadro simbólico. E uma vez admitido isto, não há razão lógica ou obrigatória para não tomar a cidade santa e o templo por simbólico, ou da igreja ou do povo judeu. Uma terceira interpretação muito interessante aqui, que as pessoas interpretam essa passagem, é ver que aqui é uma profecia de preservação e salvação. No fim do povo judeu, quando João escreve seu livro, Jerusalém já tinha sido destruída há muito tempo, porque João escreve o Apocalipse aproximadamente nos anos 95 após Cristo. Então, era bem lógico que o templo já não existia em Jerusalém, e João estava cativeiro na ilha de Pátimo. Então, o templo estava totalmente abandonado, destruído. Pouco antes disso, a comunidade judaico-cristã, então isso aí é uma questão que você precisa entender, existia no primeiro século uma comunidade judaica cristã, até porque o cristianismo não começa no